Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar a respeito do Docker. Vamos criar um Docker para rodar nosso projeto, né? E vamos fazer com que esse projeto você consiga rodar ele em qualquer lugar. Pode ser qualquer projeto. Num projeto que eu tenho que é um cadastro de usuário simples feito com Spring Boot e Maven. Primeira coisa, né, antes da gente criar o Docker, é validar se o nosso projeto está rodando normalmente. Então vamos executar ele aqui e vamos testar para validar se ele está rodando aí normalmente ou se tem algum problema. Como é um projeto bem simples, não tem muito não tem muita complexidade. Vamos fazer um teste aqui com Postman. Vamos publicar, né, esse usuário. Beleza, a gente criou um usuário no banco. Vamos fazer um teste de um usuário que não existe. Então o ID não foi encontrado. Vamos passar aqui o ID 1. Só para teste mesmo. Certo. E vamos validar também no banco de dados se esse usuário ele existe por lá. Então temos aqui o banco de dados. Vamos acessar aqui a tabela usuário e consultar a tabela usuário. E a gente olha aqui que tem já um registro. Beleza, então nosso código está funcionando. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Beleza. Outra coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte. Deixa eu parar aqui de rodar o projeto. Nas propriedades aqui da nossa aplicação, como a gente está usando o H2, quando a nossa aplicação está ocorrendo no nosso ambiente, ou seja, internamente, você consegue acessar o banco de dados. Agora, quando você coloca a sua aplicação, né, a nossa aplicação vai para dentro de um container, o banco de dados ele entende que esse acesso é externo. Então, precisamos, obrigatoriamente, né, habilitar a permissão de acesso externo ao nosso banco. E como é que a gente faz isso? Mesmo que esteja rodando na nossa máquina, né? A gente utiliza o web. A gente permite que outros usuários, a gente passa como parâmetro esse Spring H2 Console Settings Web Allow Hours e colocamos aqui o valor como true e ele permite que outras aplicações sejam enviadas, você consiga, né, acessar o banco externamente. Beleza? Beleza. Agora, como é que a gente faz para colocar nossa aplicação dentro de um container, né? Espero que você já tenha instalado o Docker na sua máquina. Então, basicamente, nós vamos criar nessa aula aqui o arquivo Dockerfile. Então, vamos vir aqui na pasta principal, botão direito, File, e aí o nome tem que ser a primeira letra maiúscula, Dockerfile, e todo o resto minúsculo, beleza? Tá pedindo aqui para eu colocar no Git, mas aí eu coloco isso aqui depois.
Por enquanto deixa assim. Vamos lá. Aí a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai precisar entrar no Docker Hub. E procurar por algumas coisas, né, da nossa aplicação. Como a gente está usando como a gente está usando o nosso banco de dados, né, do Spring, não é necessário a gente baixar alguma coisa relacionada ao banco de dados. Mas o Java, sim. Então, como a gente vai rodar o Java, a gente precisa colocar aqui uma imagem do Java para rodar a nossa aplicação dentro do container. Beleza? Então, basicamente, a gente pode usar aqui esse Eclipse Temurin. Ele está falando que isso aqui já não funciona mais, então a gente precisa usar isso aqui. Então a gente copia, né, esse nome, Eclipse Temurin, e coloca dentro da nossa aplicação. A gente coloca tudo em letra maiúscula, né, o from, e aí passa essa informação. A gente vai usar o Java 21, JDK. A gente pode colocar aqui as build para construir, né? O que mais que a gente vai fazer? Beleza. E aí a gente coloca também aqui, a gente indica qual a imagem a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar aqui a imagem do Eclipse Temurin, que tem o Java, aí a gente passa a versão do Java que vai rodar nesse projeto, 21 JDK, as build. A gente pode passar uma label que vai indicar quem é o responsável, né, o mantenedor desse projeto. Container. Então eu posso colocar aqui meu e-mail, acho que posso colocar também aqui meu GitHub. Deixa eu ver se eu tenho já o GitHub desse projeto. Eu já coloco ele por aqui também. Acho que não tá por aqui. Eu vou colocar isso aqui por enquanto. Mas na próxima versão eu atualizo. Beleza. A gente passa aqui nosso GitHub. Podemos colocar também aqui o workdir. Isso aqui vai indicar aonde é que a aplicação vai rodar dentro do container. Então ele vai trabalhar dentro do diretório /app. Isso aqui você pode colocar o nome que você quiser. E aí a gente coloca um copy. A gente vai colocar aqui o Maven. Vamos colocar uma barra. Vamos colocar tudo que for .maven, né? A gente coloca outra copy. E aí a gente pode colocar aqui o Maven MW. Bota um ponto no final para pegar tudo. Copy. Podemos colocar o pom XML. E aí bota um ponto no final.
podemos colocar a pasta source, dá um espaço e bota source aqui também, que aí ele já cria aqui uma pasta, né, com esse nome, beleza? E a gente pode rodar aqui comando room ponto barra mvnw, a gente vai dar um clean e vamos pegar o pacote da nossa aplicação. A segunda etapa vai ser from do Eclipse, né? Eclipse Mosquito não. Eclipse Temurim. Vamos pegar aqui o 21/JRE. JRE, ok. E vamos rodar novamente para dentro da nossa pasta. E aqui a gente copia que veio lá do from. Vai ser igual a build. Vou pegar aquele build lá de cima e vamos salvar dentro da app barra target. Vamos pegar tudo que vem o jar, né? O jar. E aí a gente pode colocar aqui o nome que a gente quiser. Eu vou botar doc cadastro.jar. Ok, eu vou expor ele na porta 8080. Acho que eu vou rodar na porta 81. Vou rodar na porta 81 e vamos ver o que vai dar. E endpoint. Isso, endpoint. Nós vamos colocar entre aspas duplas o Java. Vamos executar também o jar. E, por último, o nosso docker-cadastro.jar. Ok. Beleza. Nosso Dockerfile está pronto. E aí, como é que a gente faz para buildar isso aqui? Vamos lá. Para buildar, galera. Não lembro. Para buildar vai ser o seguinte. Nossa, tô com uma garganta horrível hoje. A gente pode abrir aqui o terminal. Eu já tinha rodado para buildar. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Isso, esse carinha aqui, ó. A gente bota o nome, né? Vou botar a versão 1 aqui.
E vamos passar aqui o nome. Cadastro usuário. Usuário. Beleza. E aí ele vai buildar. Então, como eu estou usando o Linux, né, ele precisa de permissão para fazer para rodar esse comando. Então, vou dar um sudo doc build -t e a gente passa o nome da nossa imagem e passa a versão dela, né? A versão vai ser a primeira versão da nossa imagem. Então, vamos rodar aqui o build e vamos ver o que ele vai fazer. Está baixando as dependências do Maven. Perfeito. Lembrando que ele está na porta 8081 e o nome da nossa aplicação é cadastro usuário. Subindo informações de teste. Aparentemente rodou ali, né? Quando ele tentou buildar. Beleza. E agora a gente pega um nome aqui, né? Acho que já está aqui. Deixa eu procurar aqui. Isso. Então a gente muda aqui a versão para o 1. Bota o nome, cadastro usuário. Usuário. Beleza. E a porta é 8081. 8081. 8081. Beleza. Vamos tentar rodar isso aí e vamos ver se vai dar certo. Cadastro usuário. É isso, né? Beleza. Vou tentar rodar nossa aplicação. Startou. Bom, aparentemente rodou. Vamos lá primeiro no nosso banco de dados, só para a gente ter certeza aí. Não rodou, né? Não está deixando acessar. Será que ele tem que rodar na porta 8081? Também não. Então vamos lá, galera. Eu esperava por isso, né? Então parece que eu tenho que fazer uma mudança aqui no nosso Expose. Então eu mudo aqui para 8080. Vamos pôr ele na porta 8080 para não dar conflito, né? Então vamos criar aqui o build de novo. Agora na versão 2. Na versão 2, vamos buildar. Agora passando a porta 80, né? Beleza, já foi até mais rápido do que o outro, parece que ele usou a cache, né? E vamos passar agora a porta 8080 e validar se ele vai rodar aqui. Versão 2.
Subiu a aplicação. Beleza. Vamos tentar fazer um... Tá funcionando. Aparentemente ela tá funcionando. Tá funcionando aqui também. E vamos rodar aqui a porta 80. Deixa eu trocar aqui. Pronto, voltou a funcionar. Deixa eu apagar isso aqui que não é minha credencial para acessar. Ok. Nossa aplicação está rodando. Então, basicamente é isso. A gente precisa se atentar às coisas que a gente não está rodando a aplicação aqui diretamente na nossa máquina, mas só para vocês verem que podemos rodar esse comando de qualquer lugar do nosso computador, né, desde que a gente tenha... caramba! Desde que a gente tenha o Docker instalado, né, na nossa máquina. Então, beleza. Vou cancelar essa entrada aqui. E aí, eu tive que rodar dentro da minha pasta, né? Agora vou rodar ele de qualquer lugar aqui do nosso terminal. Vamos rodar ele aqui, porque provavelmente vocês não devem ter. Quem for rodar, né, a aplicação não vai ter a IDE para rodar por lá, então a gente pode rodar ela por aqui. Beleza, a aplicação está rodando. Vamos criar novamente o nosso usuário. Foi. Se a gente buscar por ID, a gente também consegue encontrar aqui o usuário. E no nosso banco, nós também conseguimos fazer o teste. Beleza? Bom, não tem só isso, né, para fazer. Tem mais algumas coisas. Eu acho, deixa eu ver quanto tempo já de aula. Cara, já tem 22 minutos. Acho que até uns 40 minutos de aula dá para mostrar para vocês como que a gente faz para jogar isso no Docker Hub. Então, a gente pode vir aqui no Docker Hub. Docker Hub. Deixa eu acessar, eu já tenho uma conta. Beleza. Eu não lembro os comandos de cabeça. Eu acabei de aprender isso, né? Então a gente vai fazendo aqui na prática. Então o que acontece? A gente dentro da... Se a gente for olhar aqui dentro daqui, a gente pode olhar Docker... Vou dar um Ctrl L aqui. Doc sudo Docker PS. Isso, não tem nada rodando. Sudo Docker PS-A. Vou mostrar o que a gente tem aqui. Beleza, então a gente tem aqui, ó, essas imagens, certo? Certo, beleza. O que a gente faz? Deixa eu olhar o comando, que eu não lembro. Como é que a gente envia. Então, basicamente, a gente precisa fazer o seguinte: dar um sudo docker login. E aí a gente vai, como se fosse um git init, né? A gente faz isso, que é o login com sucesso. Beleza. Sudo docker login. Se vocês não tiverem logado,
vocês realizem lá o cadastro, né, na Docker Hub. Deixa eu mostrar aqui. E aí vocês vêm aqui, ó, e copia o nome do usuário de vocês. E aí quando vocês forem fazer pela primeira vez, vai gerar aqui um link para vocês realizarem um login diretamente no navegador de vocês. E aí é isso, é só colocar o seu usuário, o nome do seu usuário e fazer o login aí através do navegador. É bem simples, não é difícil não. Então tá, agora olhando minha colinha aqui, rapidamente, para a gente não perder tempo. Deixa eu colocar aqui. Ele vai ficar saindo. Tá, eu vou colocar na outra tela, mas vocês vão acompanhando por aí. Então a gente precisa enviar esse carinha lá para o nosso Docker Hub. Então eu vou colocar aqui sudo. Acho que o comando não é esse não. Aí. Vamos tentar aqui. Se não for esse, depois a gente vê. Deixa eu ver se eu tenho ele salvo aqui, o comando. Acho que é docker push. Aqui, ó, docker push. Isso. E aí eu passo o nome da imagem, né? Eu vou colocar aqui usuário. Eu botei user primeiro. Vou botar aqui usuário. Ok. Então, basicamente, a gente vai passar aqui ó, um sudo docker push, vai botar o nome do seu usuário, no meu caso eu botei Miqueias 360, vai botar o nome da sua imagem, você pode botar o nome que você quiser, e aí você vai colocar aqui a tag, né? Vai colocar a versão dessa sua aplicação. No caso, a gente já está na versão 2, né? Porque teve um probleminha. Versão 2. E aí a gente pode subir isso aqui lá para o nosso Docker Hub. Tá, ele está falando que não existe, tá? Eu preciso colocar então a tag. Preciso criar a tag. Aqui, beleza. Então primeiro a gente vai criar a tag. Vai ser sudo doc tag cadastro. Cadastro usuário. Vou tirar esse Java aqui. Vamos botar aqui a versão 2 da nossa release. Versão 2. Vamos colocar aqui o nome do nosso usuário, imagem, cadastro, usuário, né? Usuário. Versão 2 da release. Ok, aí, beleza. Primeiro a gente faz isso aí, e aí a gente pode rodar o Docker Push. E aí sim a gente vai conseguir enviar a nossa imagem da nossa aplicação lá no Docker. Beleza? Beleza. E aí a gente vê aqui a gente atualiza aqui a página. Vamos ver. E aqui está a nossa imagem, cadastro usuário que a gente criou há alguns minutos atrás. Ó. Aqui você consegue ver quanto tempo você criou essa imagem. Beleza? Então aqui está a release, está o sistema operacional e tudo mais. E aí se você quiser fazer
utilizar, né, esse repositório para você testar aí, como é que você vai fazer? Deixa eu ver se é por aqui. Porque eu acabei de criar esse aprender, né, isso aqui, então estou compartilhando com vocês o meu momento de aprendizagem. Beleza. Aqui, então você vai pegar vai copiar isso aqui e vai jogar lá dentro do seu computador para você fazer, para você testar a aplicação. E para testar a aplicação, basicamente você vai colocar aqui na URL o localhost, tá? Eu botei aqui porque eu gosto de deixar tudo salvo. Mas você pode botar o http://localhost 2.8080/usuário. No caso aqui, para buscar o usuário, você vai colocar o ID, e no caso, para salvar o usuário, você vai colocar somente o /usuário e vai enviar no buddy aqui da requisição o e-mail e o nome. E aí você pode testar aí, pode fazer um pull lá do meu Docker, né, da minha imagem desse Docker, e fazer os testes aí, se vocês quiserem. Basicamente é isso. Deixa eu só fazer, acho que a gente tem mais 10 minutos, rapidamente aqui. O que eu gosto de fazer para testar se minha aplicação está de fato funcionando? docps-a, beleza, aqui mostra toda, cara, não gosto de poluição visual, vamos lá de novo. Beleza, isso aqui são os IDs, né, do nosso container, né, que está rodando. Então eu gosto de remover isso tudo, remover cada container aqui para a gente testar a nossa aplicação de fato. Então, para remover esses containers, né, primeiro a gente remove o container e depois as imagens do container. Então a gente roda aqui um sudo doc rm para remover o container, é o rm. E aí a gente copia aqui o ID do container. A gente copia aqui. Ai, caramba. É porque eu esqueço que eu tô no Linux RM. E aí a gente copia aqui esse ID, joga aqui. Deixa eu jogar de novo. Beleza. Aí no espaço a gente joga. Eu jogo tudo logo. Não tem como copiar tudo de uma vez. Então, vou copiando um por um. De novo. Ctrl Shift V. No Linux, né? Para copiar e colar. E vamos jogando aqui. Eu vou apagar todos esses containers aqui. Beleza? Vamos remover essa galera toda aí. Se a gente der o docps aqui -a, não tem nenhum container. E aí a gente tem que verificar também se tem... Esse Ctrl mais aumenta aqui, não, né? Tá pequena essa letra, né? Vou dar aqui um zoom. Beleza, acho que assim dá para vocês visualizarem melhor. A gente pode dar aqui um sudo doc images. E aí a gente olha aqui todas as imagens que temos aqui na nossa máquina. E aí a gente remove tudo. E aí vai ser o sudo doc rmi, porque aí agora são imagens. Eu posso botar o nome aqui das imagens. Primeira imagem.
segunda, terceira e a última aqui. Beleza. Uma coisa que é interessante, se vocês tiverem a mesma imagem, né? Se vocês tiverem imagem com ID igual ou com o nome da imagem igual, vai dar um erro na hora de você eliminar essa imagem. Então, como aqui é um nome igual, mas tem a versão aqui é 1, a versão é 2, vai funcionar. Quando for versões iguais, nomes exatamente iguais, tanto no ID ou quanto aqui nas imagens, vai dar um erro. Então, vocês precisam verificar se o ID é igual ou se o que for igual, vocês usam o contrário. Por exemplo, se tiver aqui 2 IDs iguais, você usa aqui a image, né? Você usa aqui a imagem para você apagar. Beleza? É basicamente isso. Vamos excluir tudo aqui. E aí, se a gente dá um doc images, agora a gente não tem nenhuma. Então, basicamente, para a gente fazer essa última questão aqui, deixa eu ver quanto tempo. A gente ainda tem mais 4 minutos. Então, a gente copia aqui esse docker pull. Ele vai pegar a minha versão e a gente joga aqui dentro. Dá um Ctrl L para apagar tudo. E aí eu vou colocar sudo, Ctrl Shift V. E aí eu vou baixar a imagem para o meu computador, para minha máquina. Beleza, ela veio. E agora para a gente rodar, como é que é o comando? Deixa eu ver. É esse aqui, né? E aí a gente pode pegar o nome da imagem, que no caso é isso aqui tudo, Miqueias. O nome da imagem é esse. Então vou substituir aqui pelo nome da imagem e vou colocar para rodar minha máquina. Vamos ver se vai dar certo. Aí tá rodando o Spring Boot. Vamos esperar ele startar a aplicação. Demora um pouquinho porque como é a primeira vez, né? Então vai demorar um pouquinho. Já startou aqui. E aí a gente pode conferir se realmente está funcionando. Deixa eu apagar aqui esse cara. Vamos enviar novamente. Foi criado. Se a gente buscar por aí ele está retornando. E aqui tem algumas regras de validação, que é da minha própria aplicação. E beleza. Está tudo funcionando conforme a gente espera. Então você pode criar basicamente uma aplicação. Não precisa disponibilizar, né, o código, mas você pode disponibilizar o container, né, da sua aplicação, a imagem da sua aplicação, para que a pessoa, né, alguém possa conferir como é que está a sua API ou alguma coisa assim do tipo, né? Então é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. É um vídeo foi bem extenso aí. A gente falou sobre bastante coisa. Espero que tenha agregado valor aí para vocês de alguma forma. E peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aí, os próximos conteúdos. Hoje a gente falou de Docker, a gente falou de Java um pouquinho, né, da nossa aplicação, Postman. Então assim, a gente vai agregando aí conhecimento para a gente melhorar
nossa base, né? Nossa base em Java, em outras stacks aí que é necessário para trabalhar na área. É isso aí, obrigado. Um ótimo final aí para vocês de ano, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.